Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau. Olá, eu sou Roberto Vilela e você está no podcast Novo Hunter. Nosso podcast sempre traz profissionais relevantes do Brasil e que trabalham em empresas que fazem a diferença no seu mercado. E hoje não é diferente, né? Hoje a gente tem a honra aqui, né, DJ, de receber o seu Marlo Germer. Queria que você falasse um pouco da situação aí. Hoje a gente vai falar, sou o Marlo Germer, diretor-presidente da Gráfica 43. Vamos falar de tecnologia, de inovação, de processos, de mercado nacional, né? Dessa evolução da proteção dos alimentos com as embalagens, né? E, seu Marlo, muito obrigado por ter vindo e ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Me sinto muito bem aqui com vocês e tenho prazer de participar dessa nossa conversa. Legal. Seu Marlo, o nosso podcast sempre tem por finalidade, principalmente no início, a gente pede para o convidado falar um pouco da sua história e um pouco da história da empresa. A gente chama isso de um pitch, né? Contando um pouquinho dessa história de uma forma resumida. Eu sei que a história da 43 é extremamente consistente. Queria que o senhor compartilhasse com a nossa audiência aí um pouco de quem é o Marlo Germer, como é que ele construiu essa história à frente de uma empresa tão relevante e um pouco da 43, porque eu acredito que muitas pessoas, talvez que nos assistam nesse momento, não tenham ciência da grandeza da empresa. A minha história na 43 começou cedo. Eu entrei lá com 18 anos, no ano de 1966. Foi o meu primeiro emprego. Eu era recém-concluído o curso de técnico de contabilidade do Colégio Santo Antônio. Legal. Aliás, um curso na época muito bom e muito referenciado. E aí eu fui trabalhar na contabilidade da gráfica. Meu primeiro chefe lá foi o sogro dele. O sogro dele. Mas o meu pai era o diretor-presidente da empresa, então eu tinha lá as minhas liberdades, minhas regalias. Mas a contabilidade foi um ensino muito bom, porque a contabilidade é uma matéria exata, não é mais ou menos. Então, vamos dizer, muita matemática e ali tem que ser certo. E eu sempre gostei dos números, e ali com aquela lida com a contabilidade eu comecei a gostar mais ainda dos números. E, vamos dizer, seguindo da contabilidade, o meu gosto por números, comecei a me interessar pela área de custos da empresa, então eu tinha muita liberdade de ver na produção e fui me aprimorando nessa parte, que também é bastante importante para a formação de preços. Em gráfica, todo mundo sabe que a gráfica sempre faz orçamento, né? E orçamento de gráfica é um mistério, né? Aparece de tudo. Mas eu fui me aprofundando nessa área. E, assim, por um evento extra, em 69, faleceu o diretor comercial da gráfica da empresa. Ele faleceu repentinamente. Era uma pessoa muito dinâmica, viajava o Brasil inteiro. E aí eu fui guindado a esse posto e assumi a parte comercial da empresa. Era novinho, tinha lá 23 anos. Então, eu atuava na parte comercial. Meu pai era diretor-presidente, eu ficava do lado dele. Ele era um apoio forte para mim, né? Que eu era um rapaz novo. Mas fui desenvolvendo e tal, e conhecendo. Sempre me interessei muito pela parte de produção, como se faz as coisas, como se faz direito, o que dá para fazer melhor. E assim começou a minha história na gráfica. E por uma fatalidade, também logo em seguida, em 74, meu pai faleceu, e eu tinha na época 27 anos de idade, e aí eu assumi o cargo de diretor principal lá da empresa. E a gráfica, vamos dizer, nesse período, a gráfica teve, vamos dizer, a evolução
tecnológica e mesmo mercadológica foi bem interessante, né? A 43 também era uma gráfica, no início, generalista, que fazia tudo. Fazia desde um cartaz de propaganda, fazia um bloco de nota fiscal e fazia também embalagens e rótulos. E a gente tinha tecnologia tipográfica e tinha tecnologia offset. Era um momento de transição da tecnologia, né? Então, vamos dizer, os impressos formulários burocráticos, eles eram mais feitos no processo tipográfico. As embalagens, devido a cores e aspecto de fotografia, já eram em offset. Estamos falando de tipo metálico e de fotolito, né? Exatamente. O tipo metálico tinha a profissão, vamos dizer, o profissional mais importante da empresa era o tipógrafo, né? O tipógrafo era muito difícil, sabe como trabalhava? A pessoa mais minuciosa que tinha que ter, né? O tipógrafo ele trabalhava com caixas, tudo quadradinho, assim, tipo caixa de fósforo, umas gavetas grandes. Cada gaveta dela tinha um tipo de letra A, B, C. E além disso, letras maiúsculas, minúsculas, letras góticas, estilo arábico e itálico. Então isso era um armário assim com, não sei coisa, vamos dizer, com 200 divisões. E ele, para formar uma palavra, ele sabia que o A estava aqui, o B estava lá, o C estava na... E espelhado. Espelhado. Porque imprime positivo, mas monta negativo. Mas a letra ele não conseguia ver, ele sabia onde ela estava, né? E aí ele montava uma linha assim, né, com o que ele tinha que escrever. Depois ele tinha que desmontar isso e também tinha que jogar a letra no lugar certo, né? Devolver o livro para a prateleira, ele tinha que montar a letra para o lugar certo. Para o lugar certo. Então realmente era um profissional muito valorizado e, quer dizer, bem especializado. A gente está divagando um pouco aqui, mas, vamos dizer, onde se usava muito tipografia nos jornais, né? Sim. E jornal tem política, né? E você sabe a expressão empastelar a redação, né? Um grupo político adversário estava numa sala daquela, pegava as gavetas, virava aquilo tudo. Nossa! Acabava. Acabava, né? Não tinha jeito. O sujeito o jornal teria que comprar uma coleção nova, porque era praticamente impossível alguém lá separar essas letrinhas de novo, né? Que loucura. Então isso era empastelar. O nome era empastelar. Essa curiosidade. Esse processo tipográfico praticamente acabou. Residualmente ainda existem algumas finalidades, mas essa evolução tecnológica é interessante, é que nesse meio tempo dos impressos, dos formulários, surgiu o formulário contínuo. E aqui em Blumenau nós tivemos uma empresa muito expressiva, que foi a Moore. Quando a Moore se instalou em Blumenau, todas as gráficas, como a nossa, Blumenauense, Livraria do Vale, a gente olhava para eles assim com uma inveja, né? Um dia eu quero chegar lá. E foi uma tecnologia que durou tão pouco tempo que já acabou. Hoje não existe mais. Hoje, quer dizer, toda essa história... Era para aquelas impressoras matriciais do começo dos anos 80 ali, né? É o início do computador, né? Sim. Hoje isso não existe mais, não existe mais o formulário. Restrito, é tudo online e tal. Então tem algumas tecnologias que vêm e vão muito rapidamente. O offset, pelo contrário, ele é uma tecnologia muito antiga e ele foi se aprimorando, evoluindo, e hoje ele, vamos dizer, permite recursos para trabalhar com muita qualidade, mas hoje nós temos também uma fronteira tecnológica que é a impressão digital. Sim. Que ela ainda tem, assim, para grandes volumes, um custo muito elevado, então ela não consegue competir com o processo offset tradicional, mas já é adotada em muitas situações, de volumes menores, com urgência de entrega. Então é uma nova tecnologia que está surgindo. Ou personalização, né? Personalização, né? Quando você tem etapas do processo que tem que ser personalizadas, né? Isso... muitas empresas valorizam isso, né?
Sim. Poxa, eu vou fazer uma embalagem personalizada para o DJ, né? Tem o nome dele em cima. Pô, Sim. uma outra com Aí justifica o custo porque o benefício é muito bom, né? o benefício é muito bom, né? E a gráfica, bom, eu misturei um pouco os assuntos, falei de tecnologias, mas a gráfica, no passar desses tempos, ela também escolheu o seu caminho e ficou no setor de embalagem. Então, hoje nós não fazemos mais formulários, não fazemos mais material promocional, assim, cartazes, calendários e... Se especializou num segmento de mercado, claro. Estamos no segmento de embalagens. E isso foi assim, uma tendência natural que a gente foi se especializando nessa área. E foi uma decisão feliz, porque no segmento gráfico, hoje, o editorial e o promocional está sofrendo uma concorrência muito grande das outras mídias, né? Então, a gente tem conhecimento de muitas gráficas, de editoras grandes que fecharam, e o pessoal da área promocional também, gráficas gigantes que trabalhavam nessa área, hoje não existem mais, porque a propaganda as empresas estão fazendo em outros meios, né? A gente, se olhar bem, até a televisão, que foi o grande concorrente das gráficas em uma certa época, hoje está perdendo até para Agonizando, né? Eu vejo uma grande mudança de comportamento das pessoas em que a impressão de revistas, de impressos em geral, publicitários, teve uma mudança drástica, isso foi para a base digital, ao mesmo tempo em que a comodidade de produtos com embalagens mais sofisticadas surgiram, né? Produtos que demandam um nível de proteção para o alimento e etc, que acabou beneficiando gráficas como a 43 especializadas nessa área, né? A evolução das embalagens, ela tem muito a ver também com o surgimento dos supermercados. E isso, não, se a gente olhar para trás, não faz tanto tempo assim. Os supermercados, eles se popularizaram a partir da década de 70. A partir da década de 70. Antes disso, você tinha lojas onde a maioria dos produtos era oferecido... O armazém de secos e molhados. Granel. A granel, alguém lá lhe atendia e tudo bem. E com o supermercado, aí houve a necessidade dos produtos serem porcionados de uma forma, né, 1 quilo, meio quilo, dependendo do produto. E serem atrativos também, né? A sua embalagem, vamos dizer, adequada, né, dependendo do tipo de uso, e também da renda das pessoas, né? Por isso você vê embalagens de 1 quilo, tem muitas de meio quilo. Sim. E as de meio quilo vendem muito mais, né? Isso é uma coisa interessante de um país para outro, né? Onde só para citar um exemplo, a embalagem sucrilho. Aqui no Brasil é comum uma embalagem de 200 gramas, 300 gramas. No exterior todo mundo compra um pacotão de 2 quilos, né? Mas isso é um problema do nível de renda aqui, né? Então as pessoas compram sabão em pó, né? O pessoal aqui compra, tem caixa de meio quilo de sabão em pó. Mas como é 1 quilo, mas tem muito de meio quilo. Agora, de 5 quilos é raro. Praticamente. Isso não. Mas a embalagem no supermercado, ela passou a exercer, quando a primeira função dela é de proteger o produto de uma forma adequada, e a segunda é de ser aquele vendedor silencioso, está ali, se apresenta, não cobra comissão. É uma mídia, né? É uma mídia. Então, e com essas duas funções, assim, houve necessidade das gráficas se adequarem para produzir cada vez mais embalagens atraentes, né, que cumprissem essas duas funções. Eu sempre digo, a primeira função de proteger é prioritária, né? Não adianta um produto mal embalado que se deteriora. Então, uma embalagem bonita que não entrega proteção. Que não entrega proteção, isso não adianta.
E nesse aspecto de proteção, até, vamos dizer, é o nosso concorrente, mas a gente tem que reconhecer que o plástico é uma excelente embalagem, né? Por exemplo, quantos produtos que exigem um shelf life mais prolongado tem que ser numa embalagem de plástico com uma embalagem menos porosa, né? Ou que ofereça essa proteção para você deixar um presunto cru, por exemplo, um mês lá exposto num ambiente refrigerado. Sim, até, que tem umidade e tudo. Então, mas a gente está entrando numa outra seara, né? Que o plástico ele tem essas grandes qualidades, mas hoje ele está sendo também apontado como um vilão da sustentabilidade. E ali o nosso papel ele está sendo beneficiado nessa... Mais uma onda positiva para o segmento de mercado de vocês, né? E a gente vê muita pesquisa sendo feita para tentar, vamos dizer, soluções de barreiras efetivas no cartão e no papel. E para alguns produtos mais secos e tal já está sendo usado, né? E produtos mais gordurosos ainda existem algumas dificuldades, mas é uma tendência aí, né? Bom, é uma fronteira para a inovação, né? Uma área que tem... Uma pergunta, inclusive. O ritmo de inovação da área de embalagens é muito grande. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Como ao longo do tempo foi mudando, porque a gente percebe claramente nos mercados, nas lojas de conveniência e nas marcas de cosméticos, etc, etc, um nível de sofisticação cada vez maior, né? A Gráfica 43 trabalha nesse processo de que maneira? É uma das coisas que nós perseguimos, né? Porque, você quer ver, hoje nós temos alguns clientes, tem uns 4 na lista, e todo mundo está fazendo o tal do Innovation Day. É uma coisa que você acertou no ponto ali. A inovação é uma coisa assim, um objetivo fundamental da maioria das empresas. Por quê? Porque o inimigo da rentabilidade, vamos ser franco, né, é a comoditização. Né? O negócio virou commodity. Pronto. Acabou. Todo mundo vai fazer igual e pronto. Todo mundo vai fazer igual e a concorrência aí a quantidade carrega de acabar com qualquer rentabilidade. Então, por isso, todo mundo procura, em algum sentido, inovar. E a embalagem faz parte desse processo, né? Então, é uma das coisas que nós damos maior importância, vamos dizer, nos nossos investimentos que a gente faz, vamos dizer, sempre foi a minha orientação, para cada vez na hora de fazer um investimento, além de entregar um pouquinho mais, eu digo um pouquinho mais, mas não era o ponto principal, entregar mais produtividade. O ponto principal era entregar uma coisa diferente. Né? E isso... o mundo ideal é quando isso se une, né? Quando você consegue os dois. Eu consigo aumentar a produção e diferenciar uma coisa diferente. Mas eu sempre gostei de fazer investimentos quando surgiram essas tecnologias diferentes. Isso às vezes vem num ritmo de escada, né? Não é assim numa rampa que vai... Às vezes não, às vezes passa alguns anos, não apareceu nada, é tudo mais do mesmo. Mas quando, isso aqui é uma coisa diferente e todos os produtores de bens de consumo, né, que nós atendemos por bem de consumo, né, eles são ávidos assim por alguma novidade que consiga diferenciá-los da concorrência lá nas gôndolas, né? Então, essa inovação, ela é vital, e o tal do Innovation Day... para gerar essas novas ideias é fundamental. Tem até agora na lista lá, da ABRE, a Associação Brasileira de Embalagens. A ABRE está promovendo o Innovation Day para os seus associados aparecerem lá e apresentarem
as Soluções para soluções demandas mais tal, diferentes. Diferentes, né? Quer dizer, até a entidade representativa do setor está vendo isso. Então, isso aí é um ponto, e eu acho que ele não tem retorno, vai ser sempre assim, né? Eu queria comentar uma coisa sobre, até o Roberto tinha falado antes, o nível de cuidado que a gráfica tem que ter e de controle do processo para poder fazer embalagem de alimentos. Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Porque as exigências da vigilância sanitária, do Ministério da Saúde, do mercado, estão cada vez maiores, né? Sim. As indústrias alimentícias, pelo próprio produto que eles fazem, eles têm que obedecer a cuidados de boas práticas de fabricação, de higiene e de regras muito rigorosas, muito rigorosas, porque o risco deles terem algum problema com o consumidor é de fato muito grande. Então eles têm que ter um cuidado máximo de tudo que eles fazem. E as grandes empresas de alimento, elas hoje estão exigindo que os seus fornecedores tenham o mesmo nível de padrão que eles têm na fábrica deles. Quando começou isso, assim, alguns anos atrás, nós achamos estranho, mas poxa, mas agora a gente tem que trabalhar de touca aqui dentro da fábrica, trabalhar de touca, isso é tão desconfortável. Ambiente controlado. O pessoal que tem barba tem que protetor de barba ainda, meu Deus, pior ainda. Isso não, mas foi o começo. Mas depois a régua foi subindo e hoje o nível de exigência deles é muito alto. E nós entramos nesse processo de muitos clientes dizendo, olha, vocês têm um prazo, vocês têm que se adequar a essas normas, senão daqui a pouco nós não podemos mais comprar de vocês. E eles diziam isso até porque o chefe da matriz, eles lá no estrangeiro, mandava uma ordem, olha, vocês têm que exigir dos seus fornecedores aqui que eles têm que... Tanto na Europa quanto nos Estados Unidos são os padrões, né? E nós entramos nesse processo, e não foi fácil. Não foi fácil, até porque, vamos dizer, a nossa instalação física, a fábrica lá, tem 40 anos, velho. 40 anos atrás, não tinha nada. A tecnologia de construção era outra. De exigência. Então, para nós adequarmos todas as instalações físicas foi difícil. Depois, todas as normas de higiene dos funcionários, as barreiras para a entrada da fábrica. E a gente foi fazendo esse processo. Além disso, o processo de formulário, vamos dizer, a documentação, mais difícil até do que vamos dizer, os procedimentos, a documentação, mais difícil do que os registros. Os registros, todos os registros documentais. Do que a situação física da empresa. E isso tudo a gente fez, levamos um pouco mais de 2 anos, mas no final do ano passado nós conseguimos a certificação de um instituto BRCGS, que é um organismo internacional, é praticamente de mais alto nível, e nós conseguimos a certificação no nível A, que tem o nível AA, que é um pouquinho acima do nosso, mas como para nós assim, foi excelente, foi excelente. E, então hoje nós estamos habilitados a nos apresentarmos como fornecedor de qualquer empresa alimentícia, por maior que seja o nível de exigência dela. Tem outras gráficas no Brasil que também têm essa certificação, mas ninguém tem melhor. Então a gente está assim, colocado em alto nível em relação à competição também, né? Interessante. E é lógico que temos que manter todos os cuidados para manter essa certificação, né? Porque a gente continua sofrendo auditorias. Esses dias tivemos uma auditoria de uma grande empresa alimentícia aqui brasileira, veio fazer uma auditoria. O resultado que nós tivemos foi 93, poucos pontos.
ele classificou como excelente. Em off, ele disse, pô, vocês são muito melhores do que a nossa fábrica. Não, é muito Legal. bacana ver esse tipo Sim. de resultado, né? Essa preocupação com atender às exigências do cliente até superar as exigências, né? Mas eu, assim, e sabe que depois que a gente entra nesse ritmo, para manter, não é tão difícil. Vira o padrão, né? Vira padrão. Eu me lembro da minha primeira experiência, quando eu fiz a minha primeira viagem à Suíça. Eu estava caminhando lá nas margens do Lac Léman, e eu era fumante na época. Na época eu era fumante, eu estava fumando cigarrinho lá. De repente o cigarro chegou no fim. Eu vou botar esse cigarro aqui agora. Não teve jeito, eu tive que, assim, os farelinhos, eu, disfarçadamente, Largando o rio. e o resto do cigarro guardei no bolso, porque eu não tinha coragem de ficar o cigarro lá. De longe, um suíço lá diria, pô, o senhor perdeu alguma coisa ali, né? Então, um lugar que é limpo é Sim. fácil de manter. E aí eu sempre usava como exemplo, vamos dizer, tem cidades brasileiras muito imundas, né? A gente vai assim eu não devia dizer o nome aqui agora. É bom não, existem. Mas existem cidades muito imundas e existem também bons exemplos. Por Sim, exemplo, sim. aeroportos, de um modo geral, aeroportos no Brasil são muito limpos. Por quê? Porque ninguém suja. E se ninguém suja, ele fica limpo. Não é o que mais se limpa, é o que menos se suja, É né? o que menos se suja. E assim a gente tem hoje bons exemplos. A gente vê aqui a Balneário Camboriú. Balneário Camboriú. A praia enche com milhares de pessoas todo dia. Sim. Mas eles têm um esquema de lixeiras, então as pessoas têm lugar para botar o seu lixo. No outro dia de manhã, o senhor pode acordar, olhar da janela, o senhor não vê nada lá. É muito limpo. Então, uma vez limpo, é fácil de manter. É fácil de manter e todo mundo cuida. Uhum. Até uma cidade que sempre cito como bom exemplo de limpeza e pela atividade preponderante dela, não deveria ser, é Itajaí. É uma cidade portuária, né? Cidade portuária sempre é um pouco... Mas olha como Itajaí é limpo. Sempre foi. Porque uma vez teve um prefeito lá que cuidou disso. E dali para frente... Manteve o padrão. Manteve o padrão. Seu Marlon, deixa eu mudar um pouquinho o assunto. A 43 tem 75 anos, é uma empresa aí com muito tempo de estrada, e na sua fala fica muito claro, e eu que conheço a empresa, que o senhor sempre teve uma orientação por pioneirismo, né? Então, quando fala de tecnologia, sempre gostei de buscar um equipamento no mercado, ou uma tecnologia que não tivessem tantas empresas utilizando ela, então o senhor sempre gostou de ser pioneiro, a gente vê até pela própria certificação. Como manter esse ritmo de pioneirismo, tendo 75 anos de mercado e se mantendo competitivo, né? Porque aí entra toda essa questão, como é que a gente consegue fazer isso? Uma coisa é verdade, a 43 sempre priorizou se manter assim, mais moderna e atualizada do que crescer. Então, esses dias eu fiz a conta de quantas máquinas já passaram lá pela gráfica, né? Barbaridade, foi um susto. E que não estão mais lá, né? Não estão mais lá. Então a gente, vamos dizer, vegetativamente poderíamos ter crescido mais, mas a gente sempre achou, olha, melhor manter o parque fabril atualizado. Manter o parque fabril atualizado. E nós até temos uma meta na nossa política de qualidade e idade média dos equipamentos, 7 anos. Está difícil de manter isso hoje. E que no meio gráfico é muito novo, né? É muito Sem novo. dúvida. É muito novo. Estamos falando de bens de capital. Porque um ano passa muito depressa, né? Então, às vezes, essa aqui não consegui mais. E estamos falando de bem de capital, uma impressora pode funcionar por décadas. Sim. Isso é um objetivo nosso. Eu lhe confesso que hoje está um pouco difícil de atingir, nós até estamos pensando em revisar isso, mas com certo cuidado, porque a gente sabe que o nível de exigência, de qualidade do nosso produto
É muito alto, né? É muito alto. E com equipamento velho, a gente não consegue. Isso é uma coisa que há pouco eu falei que vai na escada, mas o nível de qualidade vai subindo uma rampa. Se eu chegar lá na gráfica hoje, pegar as amostras dos produtos que nós fazemos hoje, e produtos que estavam no nosso catálogo há 10 anos atrás, eu digo, meu Deus do céu, isso aqui todo mundo ia devolver. Porque o nosso olhar vai evoluindo, né? Vai A gente vê em HD, né? A gente começa a perceber o mínimo detalhe que antes a gente não percebia, né? Que não percebia. É mais ou menos como, mal comparando, né? Você pegar hoje uma televisão 4K, não sei qual é o mais moderno aí hoje, e comparar com uma TV colorida, de tubo. De tubo, né? Aquela imagem não vai mais, né? Mas naquela época a gente achava maravilhoso. Sim, a gente não vai percebendo essa evolução, ela vai assim... Gradualmente, né? E quando você compara o novo com o bem velho, aí você vê a diferença, né? Então, manter esses equipamentos atualizados para atender a demanda de inovação no mercado, inclusive para resolução e para acabamentos e para entrega de valor que eles querem, né? Sim, sim. Então, isso eu acho que faz parte vamos dizer, do nosso sucesso relativo, né? Eu acho que a gráfica, vamos dizer, tem, nesses 75 anos, puxa, a gente poderia ser uma empresa velha, mas eu me considero uma empresa jovem. Não, a empresa não, velho lá sou eu. Né? a empresa é bem jovem. A empresa é bem jovem e a gente sente a necessidade de manter isso, né? Sente a necessidade de manter isso. Um desses movimentos para tentar dar essa velocidade, até mesmo essa jovialidade na 43 foi, há uns anos atrás, abrir essa base em São Paulo, porque muitas pessoas não sabem, né, DJ? A 43 tem um escritório em São Paulo que é um pouco mais do que um escritório, né? Na realidade, lá você tem equipamentos, onde você consegue fazer mock-up. Foi essa a ideia naquele momento, ganhar velocidade, estar mais próximo dos clientes, porque boa parte dos grandes clientes que vocês atendiam ficavam lá? Sim, sim. E até porque as pessoas que nós temos lá, elas têm essa habilidade. Sim. Tem essa habilidade. Hoje nós temos uma equipe boa aqui em Blumenau também, mas aquele pessoal que trabalha conosco em São Paulo, eles foram os pioneiros. Eles têm essa habilidade de criação de embalagens. Desenvolver esses projetos customizados. E todas as empresas gostam muito disso, né? Principalmente nas épocas festivas, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Dia das Mães, Natal, Páscoa. Todo mundo quer se apresentar com algum produto diferente. E o nosso pessoal lá em São Paulo é especializado em desenvolver essas embalagens. Eles têm um know-how muito grande sobre características de materiais e tudo o que pode ser feito. E nós gostamos muito dessa parceria com eles. E como os clientes estão lá em São Paulo, hoje até existe, hoje existem recursos para tratar isso mais de longe, mas a proximidade faz diferença. Faz diferença. Vamos dizer, não é o nosso tema aqui, mas talvez dentro vocês gostam muito de falar do novo Hunter, né? Uhum. E nós também temos usado muito hoje o recurso de videoconferências. É prático, né? Você reúne até com uma pessoa em casa, outro aqui, ali. Funciona muito bem. Eu acho que talvez prejudique um pouco o pessoal de hotéis e talvez as companhias aéreas, que as pessoas viajam menos, né? Viajam menos porque tem esse recurso. Mas o contato presencial é indispensável, né? É um outro nível. É um outro nível, né? Então, a proximidade do nosso pessoal de São Paulo com o cliente lá, sabe que as pessoas gostam de pegar as coisas na mão, também gostam de pegar. Não, eu mostrar aqui, eu vou fazer essa embalagem para ti. Eu levo lá. Ela em 3D ou um mock-up faz diferença. Estabelece uma parceria num nível que gera relacionamento, engajamento, retenção do cliente, né? Fortalece a união. Né? O relacionamento que você falou aí é uma coisa que, com essas redes sociais, está se perdendo um pouco, né? Sim. Está se perdendo um pouco. E ele é muito importante, ele é decisivo, né? O olho no olho, né? Você conquistar uma preferência, né? Eu acho assim que... Então, esse relacionamento físico que hoje...
Antigamente era a única forma que havia, né? Sim. Hoje tem outras formas, mas ele continua sendo muito importante, porque é ele que estabelece o elo de confiança, né? Sim. Porque na realidade, assim, na rede social a gente se relaciona, a gente conhece, a gente conversa, mas não é tão simples da gente estabelecer o elo de confiança. O presencial, o mockup, peguei a embalagem, coloquei meu produto, essa caneca dentro da embalagem, vi que fica funcional, sustenta, né? Resolveu o meu problema. Levantei a embalagem, a caneca não caiu, né? Não quebrou, eu consegui empilhar. O que eu preciso, resolver o meu problema. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença nesse sentido. Eu acho que isso é primordial. Tem uma outra questão que eu acho que é legal a gente comentar, é que o senhor falou bastante da 43 atuando no cartão, né? Ou seja, na gráfica plana, com offset. Mas eu sei que a 43 tem um desdobramento, né? Uma outra linha de atuação que é com o flexível, né? Com o rotativo. Como é que funciona isso e até para as pessoas que nos assistem no podcast, quais são, é uma tendência, o senhor falou de plástico, né? É uma tendência esse rotativo? Vamos dizer, a 43 sempre foi forte, sempre foi muito forte nos rótulos que a gente chama até de rótulo lambi-lambi, que são rótulos convencionais, retos, cortados em guilhotina, e as pessoas tinham máquinas para aplicar normalmente em garrafas redondas, ou podia ser cerveja, mas garrafas regulares. E vamos dizer, nessa busca de inovações, as empresas também acharam, talvez seguindo o exemplo um pouco da Coca-Cola, que inventou uma garrafinha diferente, eles acharam, puxa, mas em vez do meu frasco ser só essa garrafa redonda aqui, uma lata redonda, seria bacana se eu botasse o meu num shape diferente também. E eles saíram, então, perseguindo essas soluções. E aí o nosso rótulo não atendia mais, porque o nosso rótulo é uma coisa redonda, retangular ou bem regular, assim, né? E não para uma coisa cinturada, não tem como fazer. E aí nós perdemos muito mercado. Diversos produtos, eu não vou citar nomes, mas eram, assim, largamente, o pessoal mudou para latas cinturadas, ou mudou para frascos, os iogurtes todos, né? Se alguém se lembrar, os iogurtes, antigamente, eles eram uns potinhos bem redondinhos. Hoje é todo ele assim, né? Uhum. Então, nós fazíamos esses rótulos de iogurte, rótulos de leite condensado, rótulos de achocolatados, tudo isso, e eram pedidos muito grandes. E a gente foi perdendo um atrás do outro. E, de uma certa forma, assim, fomos até surpreendidos, porque o nosso rótulo é muito barato, comparado com essas soluções que eles adotaram. O preço não era o determinante. O preço não era o problema. Eles queriam uma inovação no marketing que eles tinham que se apresentar de uma forma diferente. E olha, teve gente, assim, brincadeira, né? Eu sempre, aquela firma lá, se eu aumentasse 10% do meu preço, eu acho que eles quebravam. E agora eles foram para uma solução que custa 3 vezes mais caro e estão felizes. Na hora da negociação. Então, e aconteceu isso. Então, nós perdemos muito mercado e dissemos, nós temos que entrar nessa área aí também. E aí nós começamos com equipamento para impressão em plásticos, em rotativas, e a gente faz, vamos dizer, o nosso forte lá, são os chamados sleeves térmico-livres. Os sleeves térmico-livres é uma tecnologia simples que a gente imprime o plástico, vamos dizer, a luva plástica ela é bem uniforme, mas ela é aplicada em qualquer vasilhame ou frasco, com calor, é uma característica do material, ele encolhe e se adapta ao formato do frasco. Uhum. E isso é uma embalagem que tem tido bastante sucesso, principalmente em empresas menores, porque as máquinas, vamos dizer, rotuladeiras para um rótulo tradicional como o nosso, eram sempre máquinas para grandes volumes e muito caras, não acessíveis a um
O insumo o rótulo era barato, mas a aplicação do rótulo era cara. A tecnologia era cara. O sujeito tinha que investir um monte para ter aquela máquina. Hoje, para ter um túnel de encolhimento, se ele não tem uma produção muito grande, ele pode, a gente chama de vestir, né? Ele pode até fazer isso manualmente, e ele resolve o problema dele com baixíssimo investimento e vamos dizer, uma solução que ele não investiu muito, se ele não agradou, ele pode mudar. Uma versatilidade muito grande. Uhum. E esteticamente agradável, né? Sim. Uma empresa, eu fiz uma instalação aqui para o meu rótulo de cerveja, por exemplo. Cerveja não, vamos dizer, cerveja só usa isso numa época promocional, vamos dizer, também usa. Agora nós temos aqui a Oktoberfest, vou fazer um especial para o Oktoberfest. Então, aí ele até pode usar isso. Mas uma cerveja são milhões e milhões. Agora, eu não faço nem ideia de quanto custa uma linha para rotular uma cerveja. O rótulo não custa nada, é isso aí. Mas a linha é enorme e ele fica, vamos dizer, escravo. Escravo disso não, é o processo dele. Ele não pode mudar isso, né? Ele não pode mudar isso. Então nós temos tido bastante sucesso aí. Também compramos equipamentos bons, que permitem isso em boa qualidade, porque a gente não pode lá na gráfica, aqui eu trabalho direito, lá eu sou segunda classe. Não dá, tem que manter o mesmo padrão, tem né? que manter o mesmo padrão, atendendo às mesmas exigências. Então, está desenvolvendo bem, mas ele é muito, vamos dizer, voltado mais para clientes médios. Sim. Né? Clientes médios mas, hoje o grande volume são são embalagens em papel e mais sofisticadas. Embalagem de papel, a gente chama de papel cartão. Papel né? cartão. Papel cartão, né? Mas ali no térmico livre também é uma área que a gente acha bem interessante e temos feito bons produtos aí, bons produtos. Até porque o termo incolível hoje ele tem, né, DJ, o seu Marlon sabe disso, a questão da segurança em alguns momentos, porque tem muito termo incolível hoje sendo utilizado com o lacre, né? O lacre na tampa. Sim. Você vê muito isso em suplementos, tal. Então ele já é vamos dizer assim, o termo incolível vira lacre também que você destaca. E aí, para não ficar violável, né? Então é uma solução completa, muito interessante nesse sentido, quando você pensa de segurança, né? Isso com medicamentos, o pessoal usa, com suplementos, com uma série de outros produtos, até com produto alimentício, né? Você pega lá, de repente, uma maionese e é feito dessa forma, é vestido completamente e vira o lacre. Seu Marlon, eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre... Bom, então temos a gráfica 43, estabelecida no mercado, no mais altos padrões... E olhando para o futuro, para onde o mercado começa a caminhar, para onde ele vai caminhar e como a gráfica 43 está olhando esse cenário de futuro? Hoje o que a gente vê muito de todos os clientes é uma busca pela sustentabilidade, né? Principalmente a embalagem é um tópico sustentabilidade. Então existem alguns movimentos que nos favorecem em termos de substituição de plástico, mas também é a realidade que tem muita gente procurando soluções para eliminar a embalagem. Voltar lá para o granel. Voltar para o granel. Então eu vou fornecer um galão de shampoo, as pessoas que venham lá com sua garrafinha e comprem 500 ml ou coisa do tipo. Quer dizer, então exagerando um pouco, mas existem buscas por soluções nesse sentido, né? Então talvez amanhã depois a gente seja fabricante de galões de shampoo. Então, sim. Mas são... então existem movimentos muito assim, mas eu acho que o que vai prevalecer muito ainda é a substituição do plástico por embalagens de cartão. Isso tanto a nível industrial, como também a nível de fast food delivery, já é grande esse movimento, né, de substituição dessas bandejas plásticas e tal, e até por força de legislação, em alguns países já é proibido o uso de plásticos
assim, de uso único, descartáveis, né? Não pode mais um copo plástico, não pode mais um garfinho plástico. E de fontes não renováveis, né? Porque talvez seja o plástico de base renovável, talvez seja uma tendência também para o futuro, né? Pode ser. Olha, seria muito bom se alguém da área de plástico, né, desenvolvesse uma forma de reciclagem eficiente do plástico. Não vamos sonhar aqui. Com um custo energético realista, né? Se alguém conseguisse pega o plástico, bota ele de volta na cadeia, né? Vamos dizer, ele sai do petróleo aqui, faz o eterno lá, e daqui faz a indústria aqui, e lá sai o plástico. Agora, bota de volta, bota aqui, vira gasolina aqui de volta. Isso não existe nada, né? Mas seria bom se alguém achasse uma solução para esse plástico, porque do jeito que nós estamos, ele realmente é um problema. Há pouco eu falei no supermercado, que começou em 1970. O plástico não é muito mais antigo. Esse plástico de uso único, que é o que a gente está falando, né? Tudo que existe de plástico aí, isso não é muito mais antigo. O plástico também é um produto relativamente novo, só que hoje, vamos dizer, após 50 anos da existência de plástico, a gente está se dando conta do volume de lixo que isso gerou nos 50 anos, porque o plástico não é muito mais antigo que 50 anos. Isso não era um produto comum, não existia isso. E nessa base, imagina que montanha que nós vamos gerar nos próximos 10 ou 20 anos, né? Porque os últimos, ele teve crescendo no uso dele. Então, a inovação tem que ser no sentido de dar um sentido, como o senhor falou ali, de colocar ele de novo na cadeia. Essa seria a grande inovação, porque aí ele tira esse peso do impacto ambiental. Ainda não estamos lá porque o ciclo energético não fecha. Gasta mais energia para fazer isso, dá para fazer, mas gasta mais energia do que... Porque o fato o problema dele não é bem o de ser de fonte renovável ou não renovável. O problema dele é que ele não se decompõe. Esse é o problema. Né? Então, todas as soluções de bioplásticos, não sei o que, a gente está ouvindo alguma coisa aí, mas parece que nesse aspecto de decomposição ele não é muito diferente. Ele poderia ser de uma origem renovável, mas o grande problema dele é como... A biodegradabilidade. Interessante. Né? Então, vamos dizer, a gente vê no mercado, isso aí é uma oportunidade grande aí para o nosso setor de papel. A gente teve uma dificuldade nessa área grande na pandemia, que houve uma desorganização dos mercados assim, a nível mundial. Né? As cadeias de suprimento, né? E agora eles estão entrando na normalidade de novo. Então... tem uma perspectiva bem interessante aí para os segmentos. Sim. Uma outra coisa que não é bem a nossa área, mas onde um segmento que está usando muita embalagem, o e-commerce, né? É também uma coisa que não havia, né? E-commerce não... isso é uma avenida de crescimento muito grande. Muito grande. Pela conveniência, e que o papel entra de maneira muito competitiva, porque normalmente são produtos secos, né? Sim. E o consumo de papel é grande, né? Porque as embalagens de e-commerce, às vezes você compra uma coisinha pequena. Caixa grande. Exato. Mas aí tudo bem, porque se entra no ciclo de reutilização ou reciclagem. O papel nesse ponto o papel ele é muito o índice de reciclagem dele é tão grande, eu acho, que quanto lata de alumínio, que também não é problema, porque tem uma reciclabilidade pega quase 100%. Né? E o papel também é. E mesmo aquele que não for reciclado, ele se decompõe facilmente. Sim. Então, não, perfeito. Nesse ponto. E hoje, todo o papel é produzido de fontes renováveis, né? As plantações são certificadas, organizadas, regulares. E ninguém mais está derrubando mato aí para fazer celulose. Né? Sim. Seu Marlon, a pergunta que a gente sempre faz aqui no podcast, quando a gente vai chegando no final, é sobre o novo Hunter, né? Qual é o perfil, ou quais são as características que o senhor considera
primordiais para um profissional do futuro, para um profissional continuar sendo inovador e continuar sendo empregável em empresas como a Gráfica 43 ou outras empresas? Quais são essas características? Olha, Roberto, eu acho que tem muitas características que são do novo e do velho Hunter, né? Tem algumas coisas, vamos dizer, que são básicas, né? Vamos dizer, integridade, né? Idoneidade é uma característica fundamental. Uhum. Ninguém vai dar certo em lugar nenhum se não tiver isso, né? Hoje é uma exigência, né? A pessoa tem que ter alguma familiaridade com esses recursos digitais, essas inovações todas, é necessário para poder se movimentar nesse meio. Mas, além disso, tem aquelas características básicas. Eu acho que a pessoa tem que ser... Olha, a gente tocou um pouco nesse assunto. Criatividade. Porque inovação vem de criatividade, né? Inovação é o jeito de fazer uma coisa nova ou fazer uma coisa velha de uma forma diferente. E isso depende da criatividade. Isso é uma característica assim que é um pouco difícil de aprender e de ensinar. Isso é da pessoa, né? Tem pessoas que acham soluções fáceis. Não, fáceis não digo, mas acham, no meio dos problemas, né? Acham soluções. E tem outras pessoas que só acham problemas no meio do é verdade. Então, criatividade, eu acho que é uma coisa assim, muito importante. Relacionamento, né? Uma facilidade de relacionamento, isso é básico. Todo mundo precisa disso. Facilidade de relacionamento, algum nível de ambição, né? A ambição empurra a pessoa, né? Eu tinha um fornecedor nosso que eu vou dar uma expressão que ele diz, essa gente só se mexe com fogo no rabo, né? e é verdade, né? E até numa atividade, mesmo numa atividade simples, braçal ou produtiva, a ambição, ela é um aspecto, assim, acho assim, uma qualidade importante. Né? E duas coisas, eu sempre digo assim, a pessoa tem que ter alguma fluência em matemática, né? Ele tem que ser, vamos dizer, um gerente, um gestor, ele tem que ter uma fluência em matemática, ele não pode, porque toda hora ele tem que estar decidindo, e decidindo de alguma forma envolve números. Com base em dados, né? Com base em dados, e isso não pode ser assim, você tem que ser um pouquinho fluente nisso, e da mesma forma, na linguagem também, na forma de comunicação, né? Isso é básico, eu acho que isso as pessoas estão perdendo um pouco, vamos dizer. Hoje, eu sei que o especialista é importante, né? A gente vai no médico, a gente quer um médico especialista, mas o generalista também é muito importante. E eu penso assim que um gestor que lida com pessoas e tal, ele tem que ter um conhecimento geral, uma cultura, é muito importante, embora qualquer coisa que a gente queira saber hoje, pode ir lá no Google e está a resposta lá, então parece, não preciso mais saber nada, tem tudo ali, mas não é assim. Tem até um termo que complementa essas duas e sobrepõe o generalista e o especialista, que é o nexialista, que é essa pessoa que olha o nexo das coisas e conecta os sentidos para chegar em conclusões mais completas. Tem que ter noção do contexto para conectar e saber quando tem que ser especialista e quando tem que ser generalista. Né? Então, eu procurando uma pessoa, procuraria uma pessoa assim, né? Que, e lógico, acho que tem defeitos também que uma pessoa não pode ter, por exemplo, a arrogância, né? Ninguém caminha junto com uma pessoa arrogante, né? Ela pode dar o exemplo, acho que talvez coisas antigas, mas uma liderança se conquista muito pelo exemplo, né? Se você é uma pessoa trabalhadora, com coisas e muitas vezes dá certo, os outros se espelham. É isso aí, né?
E Não é se só o você que se só diz, exerce a sua autoridade, porque eu sou o dono aqui, aí fica todo mundo torcendo para você pisar numa casca de banana, né? Então, isso não ajuda, né? Não. Legal. Tem que ter o apoio da equipe, né? Sim. Marlon, seu Marlon, gostaria de agradecer muito, foi realmente uma conversa inspiradora, o seu exemplo, o exemplo da Gráfica 43, que hoje é uma empresa extremamente consolidada no mercado nacional e que atende os maiores players do mercado, né? E está aqui em Blumenau, é um orgulho da cidade e da região. É muito bom ter essa conversa e aprender, né? E compreender mais. E muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, foi muito bom essa conversa com vocês e agradeço também os elogios que vocês deram à nossa empresa aí. Isso nos ajuda e tudo bem, vamos em frente, né? Legal, obrigado, seu Marlon. Vocês acabaram de acompanhar a entrevista com o seu Marlon Germer, da Gráfica 43, uma empresa que é referência no seu mercado, nacionalmente falando. Continue acompanhando o nosso podcast, continue prestigiando, continue compartilhando esse conteúdo, porque essa é a nossa proposta também do DJ, trazer pessoas que fazem a diferença no mercado e que trabalham e atuam nesse mercado com muita vontade e por muito tempo. É o exemplo aí da Gráfica 43. Até o próximo episódio. Podcast O Novo Hunter. Patrocínio Epson do Brasil, Rede Cooper e Rádio 90 FM Blumenau.